Isso mesmo, obrigada, Fernanda. É importante a gente sempre avisar. Ah, tá certo. Eu iniciei a gravação então aqui agora, só para deixar avisado todo mundo aqui. Pode continuar daí, Andréia, desculpa interromper. Perfeito. Imagina, imagina. Obrigada. Eu gostaria de começar agradecendo o convite. A gente gosta de contar casos, né? Se deixar, a gente vai embora, né? Então, eu gostaria mesmo de agradecer, de poder compartilhar um pouco dessa história que a gente tem dentro da Sumitomo Chemical. Eu estou na empresa há 10 anos, sou responsável pela área de recursos humanos e pelo tema de sustentabilidade na América Latina, né? E aí, junto comigo, vai estar o Rabi, o nosso diretor, Marcelo Rabi, que é o nosso diretor de marketing Brasil. Contar um pouquinho para vocês, Rabi, você pode ir para o próximo? Contar um pouquinho para vocês como é que a gente se estruturou aqui para fazer essa conversa, né? O objetivo é compartilhar com vocês a experiência de sustentabilidade que a gente tem dentro da Sumitomo Chemical. Tá? Então, como que eu vou fazer? Eu inicio contando um pouco para vocês como é que a gente se organiza para gerir o tema, e queria muito que vocês entendessem nessa história o quanto que sustentabilidade faz parte do DNA, né, da nossa organização. Muito mais essa minha fala, que ela é bem menor do que a do Marcelo e a do Fujiwara, que é exatamente a iniciativa prática que eles vão trazer para vocês, né? Mas a minha fala, ela é muito mais para mostrar para vocês que tem um processo, um sistema, uma governança por trás. Então, não é de uma hora para outra que você chega com um projeto deste, né? Realmente tem todo um processo, uma coisa, no nosso caso, faz parte do nosso DNA. Então, é isso que eu queria contar um pouquinho para vocês nessas minhas primeiras falas. E aí, sim, depois, na sequência, entra o como que a gente promove sustentabilidade com essas iniciativas, principalmente essa iniciativa de crédito de carbono, tá? Por favor, Rabi, antes de entrar no tema sustentabilidade, falar um pouquinho sobre Sumitomo Chemical para vocês. Então, nós somos uma multinacional japonesa, centenária, né? Então, fomos fundados lá em 1915, temos mais de 180 subsidiárias espalhadas no mundo e mais de 30 mil funcionários também espalhados no mundo, né? Uma empresa aí de mais de 20 milhões de dólares de faturamento. Então, nós estamos falando de uma empresa bastante forte, bastante consolidada, como no ramo químico, né? Vou mostrar para vocês, o próximo, um pouquinho dos nossos setores de negócio. Quando a gente fala em Sumitomo, vem um monte de Sumitomo. Quem tiver contato, pode ser que já pense em outras Sumitomos, né? Aqui nós somos Sumitomo Chemical. Tá? Então, Sumitomo Chemical, nós temos alguns setores de negócio, né? Então, aqui é um pouco do percentual até do tamanho do faturamento de cada um desses desses setores de negócio. Então, a gente tem petroquímico e plástico. Então, vocês podem ver que um dos nossos negócios trabalha muito, né, com este tema, né, de plástico, que a gente sabe como é que está bastante forte o cuidado disso, né, no ambiente. Nós temos outro setor de negócio, que é energia e materiais funcionais, e na América Latina, nós somos temos o setor de negócio de saúde e agro, tá? Então, nós somos uma empresa de saúde ambiental e de agro solutions na América Latina, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia, um contexto do que somos e do que a gente faz, tá? E aí, sim, no próximo, eu começo a contar um pouquinho do quanto faz parte do nosso DNA. Aqui é uma breve historinha, e bem rápida mesmo, para falar do nosso nascimento. Nós nascemos, Sumitomo Chemical, ela nasceu há mais de 100 anos, então em 1915, ela nasceu exatamente para superar um problema ambiental e para contribuir com o desenvolvimento da agricultura. Então, a família Sumitomo, ela tinha uma mina de cobre, então já tinha um negócio que funcionava há mais de 300 anos atrás, né? E nesta mina, este negócio, ele, depois de todo o tempo, né, dessa mina, ele traz um tema de gases que foram emitidos durante todo o processo de mineração. Então, a Sumitomo Chemical, ela surge como business exatamente para resolver esses problemas ambientais. Então, isso para a gente faz muito parte do nosso DNA. A gente realmente aprendeu lá há mais de 100 anos atrás que é possível nós trabalharmos o tema de sustentabilidade do business, de fazer negócio e cuidar de temas importantes para a sociedade. Nós nascemos assim.
Aí entra um pouquinho, e já é no próximo slide, um conceito que é muito forte dentro da Sumitomo Chemical, surgiu lá, né? E é dentro da Sumitomo Chemical, é forte muito até hoje, que é um conceito que a gente chama de Jiririta Koichichi-no. Quando a gente olha para esse diagrama aqui do lado esquerdo, vocês podem ver que ele diz o seguinte, que nós fazemos o nosso negócio, a gente tem um conceito que é arita, que é beneficiar a sociedade. Temos um outro conceito que é jiri, que é beneficiar o próprio business. Ou seja, a gente beneficia a sociedade enquanto nós cuidamos do crescimento sustentável do nosso negócio. São as duas coisas juntas. Né? Aprendemos isso lá quando nascemos. Então, isso é muito forte dentro da Sumitomo Chemical. E a partir daqui, eu começo a contar para vocês como é que a gente se organiza para manter essa cultura que surgiu há tanto tempo atrás. Então, aí, você pode dar um clique, Rabi, por favor? Aí a gente começa a se organizar, por exemplo, com políticas, com princípios. Então, tem políticas e princípios que são bastante difundidas na nossa matriz, no Japão, mas todas as subsidiárias, até pelo modelo de governança, elas aplicam essa mesma política. Né? Então, nós temos, por exemplo, os nossos princípios de promoção de sustentabilidade para garantir que Jiririta Koichichi-no aconteça sempre nos dias de hoje, não só quando nascemos. Então, é muito forte, e aí tem a ver também com cultura japonesa, né? É muito forte as políticas, os processos e a prática de tudo isso para não morrer. Né? Isso é bem bacana. É a minha primeira experiência em empresa japonesa. Né? Há 10 anos atrás eu não era de uma empresa japonesa, então é bastante gostoso de vivenciar isso na prática, sabe? E aí o próximo slide mostra também outras formas que a gente se organiza para praticar sustentabilidade e ESG dentro da Sumitomo Chemical. Globalmente, então, lá em Tóquio, nós temos um comitê de sustentabilidade. Cada uma das 180 subsidiárias que estão espalhando no mundo precisam ter o seu próprio comitê de sustentabilidade. Aí começa a governança de tudo isso. Este é o comitê de sustentabilidade da América Latina. Então, nós temos pilares que trabalham os temas de sustentabilidade dentro da organização. Então, nós temos um pilar que é ODS. Então, garante que a gente está sempre olhando as nossas práticas frente aos 17 ODSs. Nós temos outro pilar que é Pacto Global. Nós somos signatários do Pacto Global. Globalmente, então lá na matriz, e também aqui na subsidiária Brasil. Né? Então, nós somos signatários do Pacto Global. Então, também temos um pilar que cuida disso. E assim por diante. Eu vou para o penúltimo e para o último pilar. Desculpa, é o anterior ainda, Rabi. Eu vou para o penúltimo e último pilar, que tem a ver com essa nossa conversa. Né? O pilar planeta, então, nós temos os sponsors de cada um desses pilares são principais executivos da organização. Então, o pilar planeta, o sponsor, é o nosso diretor de operações. Então, ele cuida da fábrica e cuida do planeta. De novo, a gente está praticando Jiririta. Né? A gente está cuidando da sustentabilidade do nosso negócio, mas também cuidando da sociedade. Né? Então, são executivos que fazem parte. Né? O sponsor aqui do planeta é o nosso diretor de operações e o sponsor de prosperidade, que é garantir que as nossas práticas de business são sustentáveis, é o nosso diretor de marketing. Diretor de marketing Latam, ele é o sponsor, junto com o diretor de business Brasil. Então, é muito forte isso, dos principais executivos estarem liderando esses processos, fazendo negócio enquanto cuida dos temas da sociedade. Por favor, Rabi. Agora sim, o próximo, ainda mostrando como a gente se organiza. A gente se organiza muito por alianças. Né? Temos muitas alianças. Então, nós fazemos parte do Pacto Global, que é uma chamada incrível, né? De empresas cuidarem dos ODS e da Agenda 2030. Então, a gente faz parte do Pacto Global e nós fazemos parte, no Japão, na nossa casa matriz, do Global Compact Lead, onde tem, das 13 mil empresas que tem no Pacto Global, 41 dessas empresas são reconhecidas pelo seu constante engajamento, e nós somos uma delas. Então, a gente realmente atua bastante forte. E a gente trabalha nessas alianças. Nós temos essa aliança, por exemplo, que é uma aliança com outras companhias globais, que cuida do tema de desperdício de plástico. Lembra que o Sumitomo Chemical tem um dos negócios que é de plástico. Então, obviamente, é um issue. A gente também se alia a outras empresas cuidando disso. O próprio WEP, né? O empoderamento de mulheres, a gente também é signatário disso. E
ODS, que é um tema da Agenda 2030 do ODS, é um tema muito praticado dentro da organização. Tá? Então, a gente se organiza através de alianças. O próximo, por favor, Rabi. Outra coisa que a gente faz para se organizar é ter a nossa matriz de materialidade. Então, vocês podem ver logo no primeiro tema, eu não vou passar aqui, o objetivo não é compartilhar com vocês qual é a matriz, é muito mais mostrar que não é do nada que isso sai, é um trabalho muito forte por trás, né? A nossa matriz de materialidade, vocês podem ver a primeira delas, que é o issue, que é um tema de reduzir o impacto ambiental. Então, a gente assume que nós, como business, temos um impacto ambiental. Então, vamos mitigar, por exemplo, a mudança climática. Então, a gente tem indicadores. E no próximo, Rabi, por favor. Nos próximos, vocês vão ver indicadores que nós temos e outras alianças que a gente tem para a gente monitorar. Então, nós temos targets. Então, a gente tem, por exemplo, a gente faz parte, por exemplo, do Science Based Targets, onde tem metas bastante fortes, neste caso aqui, de redução de carbono. Tá? Então, a gente tem os nossos indicadores, pode passar para o próximo. Vocês podem ver que aqui é muito mais para vocês verem assim, tem vários KPIs. Então, a gente tem KPI para contribuir com o ODS 13, com o ODS 15, enfim. E aí a gente vai monitorando isso, né? Até por ser signatário do Pacto Global, nós temos que reportar todo ano, eu não sei se todos se conhecem, mas é um relatório que fala de Communication on Progress. Então, a gente tem que mostrar os progressos. Então, realmente, a gente vai fazendo todo esse monitoramento. No próximo, eu acho que aqui eu já falo de que são alguns reconhecimentos que a gente tem, por conta deste trabalho que vem sendo feito aí há anos. Né? Então, nós temos aí um reconhecimento por 2 anos consecutivos do CDP, tanto por clima quanto por água. Nós temos também o segundo deles, né, que fala de um assessment do EcoVadis, que aqui monitora também um pouco da cadeia. Então, como é que estão os nossos fornecedores na cadeia, né? Então, são alguns reconhecimentos deste trabalho que a gente vai fazendo já há anos, tá? E o próximo, meu penúltimo slide, antes de ouvir o Rabi, o Marcelo e Fujiwara, aqui como que a gente promove isso? A gente tem um tripézinho que a gente chama, tá? É o T, o P e o S. Então, nós promovemos isto dentro da companhia através do top commit, do alto dos executivos, um comprometimento do top leadership. Então, esta figura aqui do lado é o presidente da Sumitomo Chemical. Então, ele tem blog falando sobre isso, ele lança todo mês, ele lança falando sobre isso. Todas as conversas, reuniões, nós fizemos muitos town halls, né, com ele. Ele fala exatamente de sustentabilidade desses pontos. Então, esse Tzinho, né, do top, é parte muito importante do nosso tripé. O próximo, por favor, Rabi, que aí é o P, quero falar um pouquinho do P para vocês, que é um participation. A gente faz rodar o tema muito fortemente dentro da organização, aí é um participation interno. Como é que a gente engaja os funcionários e a liderança? Tem um projeto que você pode ver que ele acontece desde 2014, né, na figurinha que está lá em cima. Desde 2014, a gente faz, é um projeto anual, onde os 32 mil funcionários, durante 1 mês a 2 meses, no mesmo 1 mês a 2 meses, globalmente, todos vão estar envolvidos nesse projeto que se chama Diririta. Então, este projeto é exatamente onde a gente interage com a população interna. Tem quizzes, tem posting, tem glossário, tem uma competição sadia, no sentido de a gente virar na América Latina, a gente fala, gente, peraí, ó, a gente não está aparecendo no ranking dos 10, das 10 empresas, vamos subir. E aí a gente vai gerando este conhecimento, e quanto mais participa, melhor você fica no ranking. Enfim, é uma forma sadia aí de gerar esse engajamento e essa participação. E a terceira parte aí do tripézinho, que é o S, Solutions, o Rabi assume daqui para frente. Por favor, Rabi. Obrigado, Andréia. Então, só reforçando as mensagens aí. O Sumitomo tem a sustentabilidade muito dentro do DNA dela, e a Andréia conseguiu passar de maneira muito clara e objetiva como isso está entremeado dentro do negócio. Eu estou mais parte dentro do negócio, do business da Sumitomo, e isso é muito claro. Já tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas, mas sustentabilidade não é uma área à parte. A sustentabilidade ela está dentro
do cerne do negócio da Sumitomo Chemical. E está claro que os interesses da sociedade eles estão acima dos interesses da Sumitomo Chemical. Em vista disso, para buscar, então, uma interação de produtos que atendam esses dois eixos, nós temos um desafio muito grande. Existem as soluções que a gente chama Sumica, que é um grupo de soluções que são voltadas exclusivamente para poder atender, principalmente produtos que possam mitigar mudanças climáticas, e que possibilitem, então, um aumento do sequestro de carbono. Entendendo que a Sumitomo tem, sim, um passivo e ela precisa, e ela está colocando um desafio de tentar buscar a neutralização o mais rápido possível. Nós temos uma ambição aí de até 2050 neutralizar 100% das nossas emissões, e projetos como esse do PCA, entendendo que a agricultura ela tem uma possibilidade, um potencial muito grande de contribuir para o sequestro, fez a gente, então, investir nesse projeto. Então, aqui, mostrando um pouquinho o gráfico, a jornada aí nos últimos anos, mostrando essas rodadas, onde a empresa toda se desafia para trazer projetos, trazer produtos que possam, então, contribuir com os interesses da sociedade. Aqui, pegando do Sumitomo Group, que são as outras empresas que têm um sobrenome, iniciativas ligadas a mudanças climáticas, eu não vou passar aqui, mas elas estão ligadas para utilizar energias renováveis, diminuir a emissão de CO2 de máquinas e de equipamentos, trazer, por exemplo, inteligência, internet das coisas para algumas estratégias para poder minimizar os impactos da mudança climática, no caso aqui de inundações no Japão, que a gente sabe que eventualmente sempre acontece, isso impacta nas mudanças climáticas, então tem todo hoje um sistema inteligente de bueiros e canais que minimiza o impacto de inundações no Japão. Substituição de reutilização de baterias, energias renováveis, como falei para vocês, e a parte de produção de vidro, que a gente sabe que é uma indústria que muito CO2, tentando inverter essa matriz. Então, tanto na parte de mitigações das mudanças climáticas, como o sequestro de carbono, são iniciativas que estão hoje muito fortes na agenda da Sumitomo. E para a agrícola, o que nós podemos fazer? Eu acho que tem duas grandes linhas, e a Sumitomo, uma empresa que está há mais de 100 anos, e com essa visão, com esse pensamento, eu não tenho dúvida que ela vai ter muito tempo, ela está trabalhando para a agricultura em duas grandes linhas. Uma linha de produtos biológicos, produtos de menor impacto, com menor pegada de carbono, dentro da sua produção, menor impacto na biodiversidade, e, por outro lado, também uma linha de produtos que, principalmente para a vida do solo, que a gente chama saúde do solo, que nós vamos estar implementando e experimentando juntamente com esses 50 produtores no Maranhão que estão fazendo parte desse programa de pagamento de serviço ambiental, que são tecnologias, que são micro-organismos que vão ajudar a fixar, a aumentar a fixação de carbono no solo e contribuir também para o aumento de produtividade. Quer dizer, impedindo, então, minimizando a necessidade do produtor, principalmente numa área de expansão como no Maranhão, de buscar expansão de área. Quer dizer, o conceito vamos explorar ao máximo o potencial produtivo da sua área, onde a gente vai conseguir sequestrar o máximo possível de carbono e onde nós vamos conseguir extrair o máximo possível de produtividade. Quer dizer, trabalhando com a temática de segurança alimentar, trabalhando com a temática de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Finalizando, a gente entende que essa é a solução híbrida. Ela não é 100% pautada em produtos químicos, que ela é importante. A gente entende que existe um balanço, um equilíbrio importante entre essas duas tecnologias. Produtos biológicos e produtos com base química. É isso que nós queremos oferecer para o agricultor, para a sociedade, uma solução que seja sustentável e que possa realmente contribuir para minimizar, seja as mitigações, seja as mudanças climáticas, seja a segurança ambiental. E aí, passar para o Marco Fujihara, que é o grande líder desse projeto, do PCA Soja Brasil. Teve um grande prazer. Obrigado, Adri. Bom, primeiro eu queria... O Marco vai falar um pouquinho mais sobre isso. Queria agradecer a Denise pelo gentil convite. A Denise e eu nos conhecemos há mais de 20 anos, trabalhamos juntos numa outra empresa chamada PricewaterhouseCoopers, e
fizemos bons trabalhos lá. E é muito legal a gente se encontrar de novo para discutir um tema que eu acho que está super na moda, o que é esse tal de pagamentos de serviços ambientais e como é que a gente estruturou o projeto e como é que a gente pretende tocar esse projeto. Próximo, por favor, Abi. A ideia, então, o que é um PSA, né? O que é um pagamento por serviços ambientais? Bom, primeiro é entender que a questão do capital natural ela tem um componente que precisa ser remunerado, como qualquer outro componente, como qualquer outro ativo, né? E esse componente foi muito negligenciado por muitos anos, porque, na verdade, a gente não tinha noção qual é o valor desse capital natural e quanto que esse capital natural pode incrementar os fatores de produção, de um lado, e perenizar esses fatores de produção, né? Eu costumo dizer que o sinônimo de sustentabilidade numa única palavra é perenidade, né? Então, a ideia de remunerar os serviços ambientais está muito ligado à perenidade dessas coisas, né? Valorizar o trabalho da propriedade do agricultor, dar uma alternativa de renda para a agricultura e aumentar o valor agregado de produtos. Quer dizer, certamente, o pagamento de serviços ambientais não vai entrar na balança de pagamentos, mas para o agricultor isso pode fazer um grande estímulo, né? Então, é um pouco essa a noção do que seria a questão do pagamento de serviço ambiental. Próximo, por favor, Abi. Não é uma coisa nova no Brasil, né? Já tem até um projeto de lei que foi aprovado no Congresso falando de pagamento de serviços ambientais. Claro que é um projeto de lei ainda que carece de regulamentação, carece de uma série de prerrogativas, mas é um projeto de lei que já começa a avançar. E essa questão dos serviços ambientais começa a avançar com muita velocidade agora, não só pela questão do carbono, que está muito em moda, mas pela questão da biodiversidade, pela questão da água. E cada dia que passa, né, as pessoas que estão mais na vanguarda desse processo entendem que não dá para dissociar, né, carbono, biodiversidade, água, essa coisa tem que ter vista com um olhar sistêmico, né? Então, é isso que a gente começou a testar lá no Maranhão. Vamos lá? Bom, quem é o projeto? O idealizador do projeto é o TFA, que é o Tropical Forest Alliance, que, na verdade, é um órgão do World Economic Forum em Genebra, né? O World Economic Forum tem um órgão específico, e eu quero frisar muito, né? O World Economic Forum não é um órgão multilateral, ele é um órgão privado. As empresas privadas mantêm o World Economic Forum, né? E a ideia de se viabilizar apoiando os créditos de PSA desse projeto, a gente conseguiu aí o super apoio do Sumitomo Chemical, que, na verdade, tem sido um grande companheiro desde o início, desde escolher os produtores e tudo mais. O que a gente fez no Maranhão, né? A gente colocou o foco nesse pagamento de serviços ambientais em 50 produtores, porque não dava para pegar todos os produtores, a gente tinha uma limitação orçamentária, enfim, uma série de problemas, mas o principal é que a gente conseguiu trazer 50 produtores agregados. O gerenciamento desse projeto é nosso, né? Numa empresa de tecnologia, quer dizer, a nossa empresa não é uma empresa de consultoria, ela é uma empresa de tecnologia que utiliza meios tecnológicos para fazer as coisas acontecerem no campo. E, claro, uma super participação de uma empresa chamada Santos Lab, que eu estou vendo que tem 2 companheiros aqui, o Wellington e o Sávio, que estiveram lá no campo comigo e tal, batalhamos juntos, brigamos com os agricultores, enfim. Foi muito interessante. A Santos Lab tem aí um papel super importante nesse projeto. Sem ele, certamente, a gente não conseguiria obter os dados que a gente obteve, a consistência de informação que a gente teve, né? Quais os objetivos que a gente tinha que fazer, né? Que me deram como tarefa, né? A minha tarefa primeiro eu tinha que testar metodologias, né? Porque existem N métricas de fazer isso. No mundo tem várias métricas de metodologia de quantificação de carbono de solo, de quantificação de biodiversidade, de quantificação de água, de disponibilidade de recursos hídricos. Então, a gente tinha que testar algumas métricas que existiam no mundo. A gente escolheu aí algumas métricas, né? E tinha que fazer uma outra coisa que era mais complicada, que era como é que a gente precificava isso, né? Como é que dá o valor ao capital natural? De fato, você tem que precificar esse capital. E como é que a gente capta? E aí entra muito uma empresa como a Russell, né? Que é uma empresa de auditoria que trabalha muito nos contábeis e tal, porque essas coisas não vão para o balanço, né? Normalmente, no Brasil, a gente não usa muito essas coisas de capital no balanço. Existe um treco aí chamado ativo biológico, mas ainda é muito pequeno a evolução desse assunto em termos de normas contábeis, porque, enfim,
a gente não está muito preparado para essa coisa. Então, o objetivo era testar essas métricas. O projeto começou em novembro de 20, termina o mês que vem, né? Mas a gente já tem alguns dados bastante interessantes e certamente eu vou dar os spoilers para vocês, que vai ser muito interessante. E o que a gente pretendeu com isso, né? Como é que a gente começou esse projeto? A gente precisava entender quem é esse agricultor, o que ele pretende, como é que ele trabalha, né? Próximo, por favor, Abel. Então, a gente escolheu essa região do sul do Maranhão, que é uma região que é conhecida como Mato Piba, é uma região de fronteira agrícola, significa que é uma região de a recente abertura da fronteira agrícola, e essa região ela está muito impactada com toda a abertura da fronteira agrícola. Então, por isso que a gente escolheu o Maranhão. A gente não escolheu o Maranhão porque o Maranhão é mais bonitinho, coisa do tipo. A gente entendeu que a ideia de trabalhar no Maranhão, que é um dos índices de desmatamento maiores que existem, era trabalhar numa fronteira agrícola e começa que a gente poderia quantificar o desmatamento evitado a partir dessas condições de água, biodiversidade e carbono de solo. Próximo, por favor, Ana. A ideia, então, na verdade, a gente está fazendo um pagamento pela disponibilidade hídrica da propriedade, por seus usos e fontes, né? Na verdade, acho que as pessoas pouco sabem, mas quem mais consome água nesse país é a agricultura. A agricultura consome 70% da água do Brasil, não é a zona urbana. E quem paga a conta é a área urbana, porque a agricultura não paga a conta de água, né? Pouquíssimas bacias hidrográficas têm sistemas de pagamento pela água. Acho que eu conheço 2 ou 3, mas pouquíssimas têm. Essa foi a primeira índice que a gente tentou medir. O segundo é como é que o carbono acumula no solo, né? Como é que o carbono, de fato, influencia na dinâmica do solo, né? Então, a gente precisava entender como é que essa coisa fazia, né? E o terceiro é como é que a gente pegava a manutenção da biodiversidade nas áreas de preservação permanente e nas áreas de reserva legal destas propriedades, né? Então, vamos lá? A ideia, então, foi a gente colocar algumas metodologias, aí tem as metodologias que a gente usou, né? Em carbono, a gente usou o SALM 17, que é uma metodologia que já é bastante conhecida, a gente não quis inventar muita moda, não, e ela está baseada nos critérios do IPCC. O IPCC, para quem não sabe, é um órgão intergovernamental que coordena os aspectos de metodologia de mensuração de gases de efeito de estufa. Então, toda a metodologia foi baseada no SALM 17. Quem discutimos muito essa metodologia, também um companheiro que está aqui, que é o Rangel. O Rangel ajudou muito na escolha dessa metodologia. Também discutimos a metodologia de água, né? E aí a gente foi para uma outra metodologia chamada Cool Farm Tools, que é uma metodologia muito usada e muito empregada nos Estados Unidos, que aqui no Brasil pouca gente utiliza esse método, mas a gente achou que era um método que a gente precisava testar, e como a gente está testando, vamos testar o Cool Farm Tools da mesma maneira que a gente testou em biodiversidade. Porque são metodologias ainda que têm pouca expressão no mundo tropical, no mundo da agricultura tropical. Essas metodologias são muito testadas no mundo da agricultura de clima temperado, né? E é muito diferente essas bases metodológicas quando eu tenho um solo que está exposto ao sol durante 24 horas por dia, durante 360 dias por ano, ou um solo que está exposto à neve, à nevasca e tal. Então, a gente tentou testar esses métodos. Vamos lá, por favor? A ideia, então, é que a primeira coisa que a gente fez foi entender quem é o agricultor. Então, a gente colocou... E não era qualquer agricultor que a gente gostaria que entrasse no projeto, né? A gente, então, fez uma plataforma online no projeto, onde a gente verificou o compliance socioambiental desses agricultores. A gente não ia pagar serviço ambiental para um sujeito que faz trabalho escravo infantil, né? Não tinha o menor sentido. Então, a gente verificou em todas as bases públicas de informação, tanto de bases ambientais, quanto de bases sociais, fiscais, trabalhistas e tudo mais. Desculpem. E a gente criou um ranking de compliance desses agricultores antes de começar qualquer coisa, né? Então, nessa primeira peneirada, digamos assim, que a gente fez dos projetos, dos agricultores, claro que um monte de gente caiu fora e ficaram aqueles produtores que a gente entendia que tinham um compliance adequado para a gente poder trabalhar em termos de possíveis pagamentos de serviços ambientais. Essa plataforma é online, todos os produtores têm acesso a essa plataforma, nunca com o dado do outro produtor. A gente manteve um sigilo e mantém até hoje um sigilo sobre dados desses produtores. Cada produtor tem um login, uma senha,
onde ele recebe os dados da sua propriedade. Tá? Tanto porque tem dados muito sensíveis aqui, inclusive dados de Receita Federal, coisa do tipo, e não tem sentido abrir esses dados públicos de uma maneira alguma. Vamos lá, por favor? Então, aí, com esses dados públicos, a gente subiu uma plataforma, na plataforma a gente subiu toda a estrutura do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Ah, mas o cadastro ambiental rural ainda não está validado pelos órgãos ambientais estaduais. Não, não está. Ah, ele é um ato autodeclaratório. Ato autodeclaratório, sim, mas é o único dado que tinha. Não adianta a gente ficar inventando moda de achar que esse dado não é válido, é meio válido, coisa que o tipo. Era um dado que tinha, e a gente disponibilizou esses dados de cada propriedade, subindo para a plataforma todos os elementos do cadastro ambiental rural daquela propriedade. Aí, levando em consideração as áreas de APP, as áreas de reserva legal, os commitments dessas áreas, quais os comprometimentos que essas áreas teriam e tudo mais. Próximo, por favor, Abel. Aí a gente chegou a começar a fazer a coleta de amostras. Aí entrou essa empresa que a gente trabalhou com a gente desde o início, que é a Santos Lab, que é uma agritech lá do Mato Grosso, que trabalha com a parte de avaliação socioambiental de propriedades, que tem uma série de elementos. Tem um corpo técnico muito bom, que fez um trabalho excelente no sentido de entender quais os perfis e como é que seriam feitas essas coletas no solo. Aí está um pouquinho o desenho de como é que a gente fez essas coletas no solo, como é que foram feitas as medições. Próximo, por favor. Então, em cada uma das propriedades, a gente tinha um sobrevoo de drone antes, para saber aonde a gente ia coletar as amostras de solo. As amostras de solo eram coletadas em duas áreas, digamos assim. Uma área agricultável, que era agricultável mesmo, e a outra área, que era de reserva legal ou de preservação, provavelmente, para poder comparar. Uma coisa que a gente aprendeu é que a densidade do solo tem uma baita de uma influência sobre a questão de acúmulo de carbono do solo, então a gente procurava tirar amostras de solo em várias manchas diferentes de solo. O trabalho da Santos Lab também, o que a gente fez foi subir na próxima, por favor, foi subir na plataforma, então, uma base de dados georreferenciada com todas as informações. Na verdade, então, a gente conseguiu precificar e consolidar essas informações durante o projeto. A área conceitual de desmatamento, a gente conseguiu entender por um cálculo de algoritmo, que a gente criou um específico para isso, alguma coisa que nessas 50 propriedades, usando as métricas que a gente utilizou, a gente conseguia evitar 4.100 hectares de desmatamento por ano. Por quê? Porque aumentando a produtividade da área agrícola, certamente eu diminuo a pressão sobre a reserva nativa. Então, essa era uma variável que a gente precisava entender. E os estoques de carbono, que foram assim absurdamente vistos. A gente, vocês terem melhor, foram 670 amostras de solo em 50 propriedades. Isso é muita coisa. Né? Não é fácil fazer isso, é um trabalho gigante. As maiores estoques de avaliação de carbono são associados prioritariamente a fatores de manejo agrícola, que seja plantio direto, manejo da palhada, textura do solo. O manejo agrícola influencia diretamente na questão do carbono do solo. E isso é muito importante. A gente não tinha, eu pelo menos não tinha a dimensão de quanto uma prática agrícola pode aumentar ou diminuir a quantidade de carbono do solo. Olha que eu sou agrônomo de formação, mas isso foi um problemão para a minha cabeça. Bom, a gente, em junho, certamente, a gente vai divulgar o projeto com mais informações. Isso aqui são alguns spoilers que eu estou dando para vocês. Vamos lá? Bom, o que a gente achou de maior desafio? Né? O desafio mais complexo que a gente achou. A gente precisa arrumar metodologias escaláveis. Né? As metodologias que a gente utilizou são muito pouco escaláveis, elas têm escalabilidade muito pequena porque elas são muito caras. Então, a gente precisa aumentar necessariamente uma metodologia, e não só a metodologia, mas a coleta, a forma de coleta, para escalar isso para uma área muito maior. Na verdade, a gente tem que entender que essas metodologias estão necessariamente ligadas a dados quantitativos e a dados de precificação. Quanto maior a produtividade agrícola no solo, maior vai ser o preço de serviços ambientais, até pela descompressão das matas nativas. Bom, buscar essas metodologias e reduzir o custo operacional do valor pago pelo serviço ambiental, essa é o nosso maior desafio, que eu entendo até hoje. A gente precisa escalar isso e escalar isso com o menor custo possível, porque senão essa coisa não se torna muito viável, não. Os custos são altos envolvidos nisso. Vamos lá?
Bom, o que é o próximo passo? A conclusão principal é que o Sumitomo vai pagar para os produtores 3 serviços ambientais: biodiversidade, água e carbono de solo. E, na verdade, está sendo pago em função desse algoritmo de precificação que a gente criou e em função dos dados quantitativos que a Santos Lab levantou em campo. Por que a gente fez essa correlação entre matrizes quantitativas e matrizes de preços, né? Porque, na verdade, a gente não tinha um método para fazer. Então, a gente falou, bom, a gente vai ter que arrumar um jeito de fazer essa coisa acontecer. Aqui tem alguma coisa que agora a gente vai começar. Essa fonte maquinça aí é do Marcelo. Marcelo, você quer dar um pitaco nisso? Isso que é importante. Não, é só para poder falar um pouquinho. Acho que a comunicação é importante, porque hoje existe uma profusão muito grande de empresas e entidades falando de carbono, né? Existe uma impressão no agronegócio que o carbono vai ser uma fonte extremamente grande de fonte de renda para o produtor vai poder parar de plantar soja só para receber serviços ambientais. Então, assim, a gente precisa ajustar essa comunicação. Claro que é importante a remuneração, né? Ela vai começar agora em valores menores, mais restritos, né? Obviamente, mas obviamente olhando para o futuro, o preço do carbono deve aumentar, né? Mas novamente, a gente tem que equalizar um pouquinho essa expectativa do agronegócio, principalmente do produtor, tá? Tá tudo muito novo. Eu acho que a importância de alinhar os entendimentos, consensuar metodologias, ela é muito importante para te garantir que esse projeto ele siga em frente e tenha credibilidade. E não gerar falsas expectativas, né? Porque o que a gente sentiu no campo, e esse é um sentimento geral, é que existe uma grande expectativa que o carbono vai ser a salvação da lavoura. Vou deixar de plantar soja, só vou fazer de carbono. Não dá. Não dá porque são processos caros e não dá porque a precificação está atrelada à sua produtividade, cara. Se você parar de produzir, não vai ter nem serviço ambiental para você. Então, isso é muito importante. O que a gente está fazendo agora é fazer um intercâmbio dessas metodologias que a gente usou com a Embrapa. A Embrapa tem algumas metodologias também brasileiras. O problema de usar metodologia brasileira, eu não tenho nada contra, não. A gente pode usar. O problema é que ninguém entende o que a gente faz. Então, a gente procurou trazer metodologias internacionais para não criar uma jabuticaba aqui no Brasil, senão ia ser uma confusão de a gente achar que está fazendo de um jeito, o outro faz do outro. Então, a gente diminuiu essa confusão. E a outra coisa que é mais importante, que a gente está fazendo agora, o relatório final, e a gente está fazendo uma série de recomendações de políticas públicas, quer dizer, como é que o setor público pode se envolver com isso e como é que o setor público pode incrementar esse tipo de ação na agricultura brasileira. Vamos lá? Marcelo? Eu queria agradecer muito a vocês por essa oportunidade. O projeto é uma escala piloto. Eu queria agradecer muito os companheiros que estão aqui, que participaram do projeto, que tiveram uma voz ativa no projeto, tanto o Wellington, quanto o Sávio, quanto o Rangel, tiveram uma voz muito importante. Então, eu queria agradecer a todos. Estou disponível para perguntas, eu estou absolutamente aberto. Só não pode fazer pergunta muito difícil, viu, Denise? Senão eu não sei responder. Mas, enfim, eu estou aberto aí, enfim. Foi uma experiência, está sendo uma experiência, não foi que foi, está sendo uma experiência muito gratificante para mim profissionalmente, porque é a primeira vez que a gente vai dar um cheque para o agricultor por carbono, por biodiversidade e por água. Essa é a primeira vez. Muita gente está falando de carbono muito parcialmente e não dá para ter visões parciais, não dá para pensar só em carbono na propriedade, tem que ter uma visão sistêmica da propriedade. Essa foi uma lição aprendida muito grande e a visão sistêmica não está necessariamente só no serviço ambiental, está na propriedade como um todo. Se a gente vai fazer uma análise de carbono de solo e ter um trator lá emitindo 10 vezes mais, não resolve, né? Enfim, já tem uma mão levantada aí do Marcos Gregolin. Posso responder direto, Denise? Você quer conversar? Como é que é? Pode responder sim. O Marcos então, Marcos, vai lá. Nosso colega na Russell. E... Ô, Marcos, então se for pergunta difícil, a Denise responde. Vai lá. Você que é meu mestre. Vai lá, Marcos. Ué, cadê o microfone dele? Ué. Bom, deixa eu aproveitar primeiro para agradecer tremendamente aí a Andréia, o Rabi e o Fuji.
e é um assunto muito novo, apesar de já ir em legislação sendo discutido há muito tempo, mas finalmente ganhou força, né? E eu queria entender um pouquinho melhor, Fuji, quando a gente fala de 50 propriedades aí nesse projeto, que tamanho de propriedade conseguiu se qualificar dentro daquilo que você me ensinou há 20 anos atrás, né? A nossa responsabilidade social, e aqueles produtores que não se qualificaram, enfim, como que nós conseguimos apoiá-los para, no futuro, se qualificarem? Então, Né? tá, mas aí a linha de base, o corte, Denise, não foi o tamanho da propriedade, foi o compliance ambiental dele, né? Ótimo, Ou foi o compliance legal. social dele. Então, a nossa preocupação não foi um corte por tamanho de propriedade. O cara tinha 10 hectares, eu tinha 10 mil hectares, para mim não importava. O que importava é que ele tivesse um compliance social, que ele pagasse os impostos em dia, que ele pagasse, tivesse as pessoas registradas, que ele tivesse, enfim. Então, o compliance socioambiental dele, para nós, foi fundamental. E sem uma ajuda de um meio digital, Denise, não faz isso. Porque isso são bases públicas, você tem que levantar uma... Imagina fazer isso na mão, né? Onde estão os cartórios de protesto daquele produtor? Isso é uma maluquice. Então, sem a base digital do compliance socioambiental, a gente não conseguiria fazer isso. Então, para mim, não importava. A média dos produtores, desses 50, são produtores grandes, porque no Mato Piba não tem produtor pequeno, né? Eram produtores acima de 2 mil, 3 mil hectares. Mas a nossa linha de corte não estava baseada no tamanho da propriedade, estava baseada necessariamente no compliance socioambiental dele. Tá? Acho que o Marcos levantou a mão de novo, sei lá. Ele pode estar tendo aí alguma dificuldade técnica, né? O Gregolini, ele avisou ali no chat que o microfone não está funcionando. Eu pedi para ele mandar a pergunta pelo próprio chat, que a gente pode repassar para o Fujihara, mas até o momento ele não fez. Então, se mais alguém tiver dúvidas, vamos lá, pessoal, o momento é agora. Denise, só para complementar um pouco a resposta do Fuji com relação ao que fazer com aqueles produtores para poder entender os resultados, né? Nosso interesse agora, recebendo os resultados finais, né, principalmente do carbono, né, a gente pegar essas informações, sentar com o produtor, se ele tiver interesse, para poder entender, né, por que ele teve resultado e talvez entender os outros que tiveram resultados bem positivos, o que eles fizeram. E assim aproveitar as informações para fazer uma troca, uma transferência de tecnologia, certo? Para que a gente possa, então, juntamente com ele, aprender e construir um solo, né, que tem uma capacidade de sequestrar carbono maior do que ele tinha a princípio antes do projeto. Esse é um pouco do intuito nosso, olhando mais pelo lado técnico. Se vocês me permitem, Denise. Guri, vai lá, você está tomando chimarrão aí. Já se foi uma térmica. Barbaridade, tem gaúcho em todo lugar do planeta. Marco, Andréa e Marcelo, obrigado pela excelente explanação de vocês. Eu vou puxar uma pontinha ali do que vocês falaram sobre diálogo. Hoje eu estou presidente do Instituto Desenvolve Pecuária aqui no Rio Grande do Sul. Somos quase 3 mil pecuaristas, mas a pecuária no Rio Grande do Sul é muito integrada com a lavoura hoje para poder ter uma maior eficiência. E a gente sente que essas inovações, essas questões novas acabam não chegando no ouvido, né, do agropecuarista, digamos assim. Então, quando a gente fala em dialogar, em expor, talvez isso seja a semente para que as coisas no Brasil se fomentem em relação a isso. Tu tens um campo fértil, né, que são plantadores de soja, de arroz, criadores de gado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a criação de gado ainda pode ser conciliada com o bioma pampa, ele permite isso, mas não se vê hoje um diálogo com o produtor no sentido de dizer para ele, olha, talvez tu possa explorar melhor isso aqui, tu poderia ter uma receita em relação a isso. Então, em relação ao diálogo, vocês têm analisado um maior crescimento, um maior interesse do produtor nessas questões, Marco, André e Marcelo? Números, viu, Luiz Felipe? Números. E vou te dar um elemento para você pensar, né?
Bom, só por curiosidade, eu comecei minha carreira como agrônomo aí no Rio Grande do Sul, só para você saber, está lá em Vacaria. Campos de cima da serra. Nossa Senhora! Há anos atrás, o meu primeiro emprego foi aí, né? Em crédito rural, inclusive. Bom, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, o sistema agroflorestal é um sistema que acumula carbono naturalmente, cara. Talvez seja um sistema... Vai ter muito mais carbono no solo no sistema agroflorestal do que no sistema de lavoura fronteira. Tá? Tem que medir, né? Tem que medir e tal. E o problema é que essas mensurações, é aquilo que eu falei, são caras, são processos caros. E aí o produtor vai fazer uma conta de custo-benefício, né? Tipo, pô, eu vou fazer esse puta monte de investimento para sobrar o quê no final do dia, né? Então, o que a gente está fazendo agora é tentando escalar o processo. Sistemas agroflorestais, seja no Rio Grande do Sul, seja na Patagônia, seja onde for, certamente vai ter um acúmulo de carbono maior. Certamente também vai ter uma questão, porque o gado, junto com o sistema agro-silvopastoril, tem aí acúmulo de carbono não só no solo, mas tem também na biomassa florestal. Então, você tem outro tipo de acumulação de carbono. Então, dá para fazer muita coisa divertida nisso. O problema não é de comunicação, sabe, Luiz, que eu vejo, cara. O problema que eu vejo é exatamente o custo-benefício. A gente tinha que arrumar um jeito de fazer esse treco ficar barato. E é essa a minha grande perseguição hoje, entendeu? É a minha grande meta isso, né? Ainda bem que tem empresas como o Sumitomo que falam, tudo bem, vamos tocando assim. Mas eu acho que a gente tinha que arrumar um jeito de fazer barato. O que a gente pode pensar, e aí eu estou pensando alto com você, é pensar no piloto, fazer um piloto e ver como é que esse treco pode se dar. E aí trazer algumas empresas que possam nos ajudar a compor esse piloto, como a gente fez aqui, né? Se não fosse a Sumitomo, o projeto não parava de pé. Então, eu acho que a gente tem que envolver, principalmente o pessoal de insumos do agro, né? Que tem aí um monte de gente, enfim, ver como é que a gente poderia pilotar esse negócio. Porque eu entendo que tem um espaço muito legal, viu, Luiz? Muito legal. Se você parar para ver, hoje a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, principalmente fronteira oeste, região da campanha, está tomada pela silvicultura. Então, talvez... E conciliada com a pecuária. Então, teria um grande produto, tem uma grande extensão e, com certeza, eu acho que tem muitos interessados. Desde já, eu vou deixar aberto para vocês. Vamos quebrar a cabeça e vamos pensar como é que a gente faz essa coisa se tornar barata para o agricultor. Mas eu acho que se tornar barata e a escala tem que ter uma empresa... Não quero puxar o saco do Sumitomo, mas tem que ter uma empresa como a Sumitomo, entendeu? Senão não vai rolar. Porque senão não dá. O cara vai gastar uma grana e aí o que ele vai receber? Ele vai falar, pô, só isso. Então, eu acho que a gente tinha que ter assim, um ecossistema diferente. Aí, tá? Você me escuta agora? Sim, Marco, fica à vontade. Desculpe, eu tive que sair e retornar. Perdi, eu acho que um pouquinho, mas era na linha do que vocês estavam falando. Eu ia tentar dar uma provocada um pouquinho no Marco, que é como fazer, Marco, esse assunto despertar de verdade o interesse do pessoal da Faria Lima em São Paulo. Você me entende o que eu estou querendo dizer? Mas já está despertado. Já está despertado. Mas está despertado, mas está despertado assim. Eles estão. O que você falou, por exemplo, a Sumitomo é uma empresa com um baita engajamento, já que você é um bom de um gaúcho, vamos usar uma expressão gaúchesca. Barbaridade, já faz barbaridade. Mas assim, a Sumitomo tem um baita engajamento em relação à ESG, que já vem do seu nascimento, conforme explicado pela nossa colega aí desde o início. E ela encabeça isso, ou seja, larga na frente, sem visualizar esse retorno financeiro, aquele que vai impactar no caixa, porque ela tem uma cultura de desenvolvimento de responsabilidade em relação ao planeta. Como foi colocado, o CEO é responsável por tocar os negócios da empresa e por tocar o planeta adiante. Foi assim exposto aqui hoje. A nossa Faria Lima não tem bem essa visão. Você concorda ou eu estou errado? Não, eu acho que você não está errado e nem está certo. Quer dizer, vamos lá. A Sumitomo tem os seus interesses comerciais, que eu acho que são legítimos, né? Quando ela entra num programa como esse, ela quer fidelizar esses agricultores de uma maneira ou de outra, né? Então, eu acho isso legítimo, nada contra, né?
é o interesse comercial legítimo da Sumitomo de fazer com que esses produtos que ela possa ter à disposição dos agricultores tenham um agricultor fiel aos produtos dela. Esse é o primeiro ponto. Tá? Tudo bem que tem o CEO engajado, mas tem esse esforço também que a gente tem que entender. Por outro lado, o pessoal da Faria Lima já está sabendo disso aí, cara. Tem um monte de fundos de investimento de olho nesse trem. Eu diria para você que tem aí gente muito grande envolvida nisso. Vou te dar um exemplo. Quer dizer, tem um fundo de investimento que chama Hancock, que acabou de ser comprado uma grande parte das áreas florestais. Esse fundo foi comprado pela XP para criar um baita de um fundo florestal, e carbono está na DNA desses caras, entendeu? Eu estou falando de uma XP, tá? Eu estou falando de uma BTG, que também tem uma área específica para isso. Eu estou falando de um Itaú. O Itaú acabou de fechar uma operação com a Soliftech, que é uma operação de green bonds, que, na verdade, a Soliftech é uma empresa de agricultura de precisão que trabalha na mensuração de gás de efeito estufa. Ela levantou 12 milhões de dólares em CRA, em certificado de recebível de agronegócio. Quer dizer, eu acho que esses caras já sabem o que estão fazendo. Tem muita gente de olho, sim. Eu diria para você que quem vai chegar primeiro bebe água mais limpa. É isso. Bacana. Mas que esses caras estão de olho, então. Em linha com a 14119, que é um projeto, eu diria que é um avanço, na minha avaliação, tá? Desculpa até minha ignorância, se estou errado, mas é um projeto que já vem sendo debatido e foi, enfim, saiu do papel esse ano, em janeiro, com uma série de vetos, aí, eu acho que mais de 20, se eu não me engano, e alguns considerados bastante importantes, que eram alguns que empoderavam um conselho deliberativo em relação a decisões, coisa e tal. Parece que ele veio meio capenga. Mas vamos considerar que ele representa uma evolução. E aí, quando você diz assim que agora vocês estão trabalhando em forçar o poder político para dar mais força ao projeto, vocês estão considerando isso na regulamentação, de repente suprir aquilo que foi vetado na lei, porque que ainda não está regulamentada? Quando essa lei cria o Plano Nacional, a Política Nacional, que, na sequência, cria o Cadastro Nacional do Pagamento do Serviço Ambiental e o programa, se eu não me engano, acho que é essa ordem, né? A Política Nacional, que cria o Cadastro Nacional, e o Programa Federal. Esse Programa Federal significa um lançamento do governo nessa linha, ou seja, estou largando na frente e gostaria... mas, ao mesmo tempo, parece que é aquele pulo do faz que vai, mas não vai. Tipo, eu ameaço pular para ver se a iniciativa privada pula. Mais ou menos isso que está nessa lei, ou eu estou enganado? É um voo de galinha, né, meu? O que o governo fez na regulamentação dessa lei foi criar alguns estorvos, na minha opinião, né? Porque nesse projeto que a gente acabou de discutir aqui, você viu alguém falando em governo aqui? Não tem nada de governo, né? O produtor nenhum, por isso que me chamou a atenção, a vanguarda então, e não ter governo. Enfim, o governo é uma imperfeição do mercado, né? Enfim, mas isso é uma outra discussão. O que eu entendo é que eu não preciso de uma regulamentação a miúde. Agora tem um projeto de lei no Congresso, que é o 785, que quer regulamentar o mercado de carbono voluntário. Caramba, se o mercado é voluntário, para que tu vai regulamentar aquele negócio? Né? Eu não entendo essa nossa lógica legislativa, o afã legislativo. Esse projeto de lei pode prejudicar muito a gente. Mas, enfim, eu acho que a gente não tem que fazer isso, não. Acho que a lógica é privada. No mundo inteiro, a lógica é privada. Tá? Só que no Brasil a gente tem um nível de estatismo, ou a gente quer um regulamento do governo. Para quê? Vamos se autorregulamentar. Entendeu? Você não viu em nenhum momento aqui eu falei que a gente bateu na porta do governo. Entendeu? Tá? Bacana, obrigado, Marco. Eu vou deixar espaço aí, senão eu acabo monopolizando aqui. Obrigado, Gregolin. Amanda, tem alguma pergunta no site aí para a gente poder passar para o pessoal? Sim, nós temos uma pergunta do Eduardo Jardim Alves. Sobre o pagamento de serviços ambientais. Quem pagaria o produtor se não tiver uma empresa que assuma um programa para a sua cadeia produtiva? Ninguém.
Ninguém, porque vai ter dinheiro da onde? Do poder público? Não tem sentido. O poder público deve ter outras prioridades, saúde, educação, né? Deve ter outras coisas. Então, a minha visão é assim, tem que ter um engajamento privado-privado. Veja, quem nos contratou foi um órgão privado, trabalhando para o setor privado, que são os produtores, com uma empresa privada do outro lado. A gente não precisou nada disso. Tem algumas pessoas, e algumas pessoas que eu entendo, eu até compreendo, que dizem, mas o pagamento de serviço nacional é um bem público, então o setor público deveria pagar essa conta. Legal, eu também acho que é um bem público, né? Só que isso na Suíça vale, aqui no Brasil não sei, né? Fica difícil. Enfim. Depois de perguntas nós não temos, nós temos apenas alguns comentários aqui. Conselhos de administração das principais empresas brasileiras já têm comitês de sustentabilidade, né, ESG. O Eduardo agradeceu pela resposta. E no chat acredito que seja isso. Não temos mais nenhuma Deixa pergunta. eu te contar uma coisa, então, Amanda. Acho que a Denise vai gostar disso. A gente tinha, naquela época, Denise, quando a gente começou lá atrás na Price, a gente tinha uma batalha enorme para a gente ter a visão transversal da sustentabilidade. Até hoje, é muito difícil as empresas terem uma visão transversal. Elas acham que sustentabilidade é uma caixinha, e ESG é uma caixinha, né, que fica dentro do organograma, lá no cantinho. E aí coloca lá um gaiato que, enfim, está cuidando daquilo. Ela é transversal, como a Andréa falou. A Andréa colocou muito legal, a visão tem que ser transversal. A visão não pode ser compartimentalizada. E a visão, quando você tem de compartimentalizada, ela fica distorcida do processo. Então, a grande sacada dessa coisa do Conselho de Administração, por exemplo, hoje, eu acabei de dar um curso no IBGC só para board members, onde a gente discutia aonde que fica a sustentabilidade, fica transversal, ela não está em lugar nenhum. Lógico que você tem que começar em algum lugar, lógico que você começa em algum lugar, mas ela não pode ser uma visão pequena num compartimento dentro do organograma. Ela tem que ser uma visão esse algum lugar, né, Fuji, ele é só organizador de uma agenda, mas tem que estar disseminado, tem que estar no DNA da empresa, tem que estar em todas as decisões, é multidisciplinar. Oi, Daniela, fala. Acho que ela abriu o microfone sem querer. Uhum. Acabou o chimarrão, Luiz? Acabou o chimarrão, tia? Você estava tomando Acabou o chimarrão, são 19h05, mas só complementando o que vocês falaram, eu acho que a questão é cultural, né? Quando você fala num ambiente transversal, instituir uma cultura dentro de uma empresa de sustentabilidade onde ela esteja presente em todos os atos dela. Não, mas, Luiz, eu vou te contar uma coisa. Eu escrevi um artigo há muitos anos atrás, alguns anos atrás, na Harvard Business Review, e eu dizia que só tem dois caras que mudam essa coisa, só tem dois componentes. Um chama consumidor, né? Se o consumidor criar hábitos sustentáveis e exigidos das empresas, essa coisa muda rápido. E o outro é o investidor. Então, se o investidor e o consumidor se puserem de acordo a criar uma cultura de sustentabilidade, vai na marra, né? Vai na marra. E eu vou te dar um outro exemplo que eu vi outro dia. A Unilever, né, já está fazendo algumas experiências na Europa de colocar nas suas etiquetas o carbon content dos produtos, né? Quanto que emitiu aquele produto. Ou seja, a gente vai no supermercado e fala, pô, esse iogurte emitiu mais do que esse, né? Claro que isso requer um baita de um esforço para organizar os consumidores. Mas o que vai mudar, Luiz, é o consumidor de um lado e o investidor do outro. O resto é acessório. E nós aqui no meio tentando ajudar aquelas organizações que não conseguem se adequar às necessidades nem do consumidor, nem dos investidores a se adequarem, né? Que é esse o fato, é inclusividade, inclusão faz parte, né? Tem que ser inclusivo. Não dá para a gente falar em ESG, em sustentabilidade, excluindo os players, né? A gente tem que apoiar. Eu acho que esse que é o grande passo, é entender que todos podem, sim, fazer, desde que a gente consiga os meios para isso, né? E é uma luta, Fuji. Você falou, a lei deixa brechas, existem formas de pagamento pelos serviços ambientais, mas, na verdade, se a iniciativa privada não estiver junto, não acontece. Sai nada.
Deixa muito claro, a União pode ser responsável. Sim. Quem vai pagar, né? Tem certeza de não pagar a conta? Você vai na CPI. Tem uma pergunta legal aqui de uma moça que eu esqueci o nome, fala do greenwashing, eu não consegui ver o nome dela no site. Como é que ela chama? Deixa eu ver. Quem? Aqui é o Marcial Lopes. As empresas familiares não conseguem ver e não querem ver ESG e muitas adotam greenwash. A meu ver, vocês concordam? Bom, a maioria das empresas adota greenwashing. 90% das empresas, de pequenas, médias, familiares, grandes e tudo mais. 90%. Por que adotam greenwashing? Por falta de conceitos internos, né? Por falta de conceitos sedimentados dentro da organização. A falta de conceitos leva ao greenwashing. Não acho que seja só maldade o greenwashing. O greenwashing é parte de uma falta de cultura conceitual mesmo. Então, você tem que preparar, seja pequena, média empresa ou grande empresa, você tem que preparar, e, de novo, vou voltar na Andréia, né? Que a coisa está lá no top-down, ela tem que ser top-down, sim, e tem que ter bottom-up também, viu, Andréia? E junto os dois, aí você tem um caminho legal. Mas eu entendo que o greenwashing não é uma coisa de maldade, é uma coisa de falta de conceitos. As pessoas não têm todos os conceitos, entendeu? Você falou bem antes, né? Não está no DNA. E a Andréia mostrou como é estar no DNA. Tem que estar disseminado na organização como um todo, né? Tem que ter KPIs, tem que ter controle, né? Monitoramento, e as tomadas de decisão têm que ser baseadas nisso, né? Você não fica na superficialidade, né? Você não fica muito superficial. Né? É isso mesmo. Nós temos 2 mãos levantadas e temos mais uma pergunta no chat. Eu vi que a Sofia levantou primeiro e depois nós temos o Pedro. Bom, boa noite. Primeiramente, obrigada. Gostaria de dizer que eu sou de outra região do país, mas sou gaúcha, estou em Caxias do Sul, então compartilho os colegas gaúchos. Eu não estou com o meu time aqui, porque também já passou do horário, mas enfim, né? Parabéns, Marcos e demais painelistas, foi muito interessante as colocações. Eu sou engenheira ambiental e, na verdade, entrei nesse ramo do agronegócio através do meu doutorado, que é focado mais na parte pecuária, né? Eu avalio hoje a eficiência hídrica da produção animal numa bacia hidrográfica experimental aqui no Rio Grande do Sul, mas o meu foco é a bovinocultura de leite, suínos e aves. Eu não trabalho com bovinos de corte, né? Mas tenho trabalhado e vejo essa dificuldade de escalonamento das metodologias, porque eu aplico uma metodologia da FAO, que foi publicada em 2019, do LEAP, um LEAP Guidelines, que é uma primeira aplicação no Brasil, mas mesmo assim ela foi desenvolvida para ser aplicada na escala de fazenda, né, de propriedade. Quando a gente vê o custo, a demanda para isso, observa que é inviável aplicar isso em grande escala. Porque agora a gente está avaliando, buscando recursos, até porque eu faço doutorado na Alemanha, então até recursos externos para a gente estar aplicando aqui no Brasil no sentido de avaliar como é que essa metodologia que é focada na questão hídrica, ela pode tomar uma escala maior, né? Ela possa ser aplicada em larga escala. Daqui a um pouco nós temos uma primeira bacia hidrográfica brasileira no Rio Grande do Sul, com avaliação de produtividade hídrica, que é o meu foco de pesquisa, né? Mas eu lhe pergunto, a minha curiosidade mesmo, Marcos, foi entender como é que vocês levantaram todos esses dados, se eram informações que a empresa já possuía dos seus fornecedores, então essa é uma pergunta, porque eu vejo o quanto é difícil coletar informações, porque chegar nas fazendas com questionários, eu tenho 130 fazendas, mais ou menos, então para mim foi uma mão de obra enorme, eu peguei a pandemia em andamento, que eu tive que ligar para o produtor. Como é que tu vai perguntar o número de animais, a dieta, as informações, sem ter face-to-face, assim, né? Ficou muito difícil, mas, enfim, superado. E também uma segunda pergunta, como é que vocês observam a necessidade de monitorar esses dados? Porque como o objetivo é que seja feito um futuro pagamento por esses serviços, se essa ideia é que vocês estejam avaliando essas informações ano a ano, a cada 2 anos, porque o sistema também não é estático, né? Ele está em movimento, claro que não, água, né? Então eu não sei se vocês hoje pretendem avaliar isso
com uma periodicidade X, ou se só foi um estudo inicial. Até peço desculpa se o senhor falou e talvez eu não captei essa informação, mas acho que é uma informação importante também. A primeira pergunta é sobre a dificuldade de obtenção de dados primários, né? Isso é super complicado, né? A gente fez um questionário, o Rangel, que está aqui também, ele fez um questionário, a gente ficou andando com esse questionário para cima e para baixo, enfim. E se não fosse a turma do Sumitomo, que está lá no campo, no dia a dia, né, a gente não conseguiria nem abrir a porteira, sabe? É pior do que em Vacaria, te garanto, é pior. Então, esse foi o problema, mas eu acho que a gente sanou em parte com um questionário que foi aplicado junto com os agricultores e tal. Então, a obtenção de dados primários sempre é complicada. Na agricultura e na pecuária, sempre mais complicada, porque todo agricultor é desconfiado por natureza, vai chover, não vai chover e tal. É difícil mesmo, né? Você tem toda a razão, a gente enfrentou todas as dificuldades que você está enfrentando na sua tese, acredite. E a segunda pergunta é assim, tudo que a gente fez, tudo, Sofia, tudo, foi uma linha de base, foi desenhar um cenário de linha de base. A partir do cenário de linha de base, sim, eu começo a fazer um cálculo de acúmulo de carbono no solo, de disponibilidade hídrica e tal. Mas o primeiro cálculo que você faz, você tem que desenhar uma baseline, porque senão você não faz conta, né? Se você não consegue fazer como é que incrementou ou diminuiu. Tem um detalhe que é muito importante, aí eu vou provocar os nossos amigos contabilistas, como é que coloca isso no balanço, né? Pois eu tinha 10 toneladas de carbono no hectare, o outro ano eu passei para 12. Esses dois viram ativo ou não? Né? Teoricamente, é um ativo que você colocou ao teu solo e essa coisa vai aumentar a tua produtividade. Mas, enfim, isso é uma discussão esotérica que eu gostaria muito de ter um dia com a Denise, inclusive. A gente tem essa coisa muito clara. Tem que monitorar, sim. Não adianta fazer só a linha de base. Toda safra você tem que monitorar. Na pecuária de leite, eu acho que tem monitoramentos muito mais complicados, que eu imagino. Você tem que monitorar toda a fermentação entérea do animal. E se você não monitorar a fermentação entérea, vai repercutir na base hídrica, eu tenho certeza. Porque enfim, eu estudei um pouco a tal da fermentação entérea alguma vez. É complicado para chuchu. Enfim. Lembra dos porquinhos da Sadia? A gente... é verdade, a Denise lembrou. A gente montou um projeto na Sadia em 2000 e quanto, Denise? Nem lembro. Ai, fugiu. Agora você denuncia mesmo. Foi 2005. Em 2005, a gente montou um projeto na Sadia. Esse foi um projeto bem interessante, que, na verdade, a gente tinha que monitorar as granjas de suínos, Sofia. As granjas de suínos, e a gente tinha que monitorar, na verdade, aonde que estavam os excrementos dos suínos e o que emitia de metano. E como é que a gente fazia para não emitir metano? Vocês não sabem, o metano tem 21 vezes mais poder estufa do que um gás carbônico. Então, a gente tinha que monitorar isso. Então, o que a gente fez? A gente fez, acho que foram 4.200 biodigestores na região oeste de Santa Catarina, onde a gente colocou esses biodigestores para que o excremento dos porquinhos entrasse no biodigestor, o biodigestor fizesse metano, canalizávamos isso para uma turbininha e a turbininha gerava energia para aquecer os leitõezinhos. É fácil falar hoje, mas isso deu um baita do trabalho. Toda vez que você tem que monitorar processos de redução de emissões de gás de efeito estufa, é um problema. Tá? E é caro também, viu, Sofia? Não é barato, não. É isso aí. Mas vamos em frente, tem muita coisa para acontecer no país. Fuji, só para... Acho que é para dar uma notícia interessante. Pedro está com a mão levantada. Você quer falar? Desculpa, Marcelo. Não, é rapidinho, só para falar um pouquinho desses gases, né, essas emissões entéricas. Né? O Sumitomo tem uma linha de pesquisa, tá, onde ela está trabalhando em cepas de bactérias que ajudam a reduzir essas emissões. Então, novamente, né, de encontro com a necessidade da sociedade, o Sumitomo está desenvolvendo soluções para isso. Tá? Então, é uma linha bem legal que a gente está trabalhando também. Pode ser rolha também, né, Sofia? O próximo, o Pedro que vai falar, depois é uma pessoa para entrar em contato com você, porque ele tem projetos incríveis aí com startup. Acho que vale a pena vocês se aproximarem. Tá bom, puder ajudar. Bom, obrigado pelo espaço, Fuji. Obrigado também, Rabi e Andréa, pela aula.
E eu não tenho. Se eu começar a falar sobre a Denise, eu vou me estender, mas a Denise, além de uma grande amiga, é minha conselheira. Atualmente eu trabalho e atuo como estrategista de investimento socialmente responsável na Alamo, que é uma plataforma de aceleração de startups com princípio de impacto social, ambiental e econômico, naturalmente. E eu tenho tanta pergunta, Fuji, eu vou ter que escolher uma, tá? Me desculpa. Eu sei que eu estou no meio de tantos gaúchos aqui, todo mundo se apresentando como gaúcho. Não, eu não sou gaúcho, eu sou de São Paulo. Eu virei gaúcho um tempo. eu sou um bom goiano, mas tem um pedacinho no sul, porque eu sou casado com uma gaúcha lá da fronteira, Luiz, lá de Uruguaiana, você deve conhecer. Tá. Então, me sinto aqui em casa com todos. Mas a pergunta que eu selecionei aqui foi, na verdade, você comentou lá em um dos slides sobre mobilizar e influenciar nas recomendações de políticas públicas e regulamentação de metodologia. Estudando algumas teses de investimentos de Banco de Desenvolvimento nacionais, como a Alemanha, Holanda, Espanha, que o agro tem um nível de produtividade até mais elevado, eu não vejo em nenhuma dessas teses o poder privado tomando conta por completo e nem o público assumindo um risco também. A gente sabe de todas as dificuldades, de ter entendimento de todos aqui no Brasil para a gente desenvolver políticas públicas em todos os setores, não só no agro. Mas o que vocês têm buscado em relação a isso, não só em projetos de leis, mas a gente também entende hoje que os bancos, como o Banco do Brasil, que tem FCO, tem outros, enfim, Finame, o próprio BNDES tem uma linha específica, mas como que vocês estão imaginando fazer esse circuito ou esse ecossistema funcionar de forma como você bem comentou, se não fosse a empresa patrocinadora, provavelmente não teria acontecido até o momento esse projeto. Como é que vocês estão imaginando esse ecossistema de equilibrar a balança entre público e privado para fazer acontecer e que seja longo e duradouro o projeto? Vamos lá, Pedro. Primeiro que eu não acho que a Sumitomo é uma patrocinadora. A Sumitomo é uma parceira, porque ela também tem benefícios econômicos disso. Então, ela não está tendo... Ela tem benefícios econômicos, que eu já falei que é legítimo que ela ofira os benefícios comerciais da fidelização desses clientes. Acho absolutamente legítimo. Então, eu não considero ela sponsor, eu não considero ela nosso patrocinador. Pelo contrário, ela é uma parceira que vai oferir benefícios econômicos. Ótimo. Então, segunda coisa, misturar público e privado aqui é muito complicado. Eu tenho feito, depois que eu deixei a Price, eu montei um fundo de private equity, tá? Já que você está falando de investimentos, então vamos lá. O fundo de private equity que a gente montou era um fundo que só trabalhava com sustentabilidade e focado absolutamente em indicadores de sustentabilidade. Né? A gente, claro, como todo fundo de private equity, a gente perdeu o dinheiro de um lado, ganhou o dinheiro do outro, mas, enfim, na média, todos se salvaram. O que eu aprendi na gestão de investimentos em FIPs, né, e em FDICs, a gente montou 2 FIPs e alguns FDICs. O que eu aprendi é que assim, a gestão de investimento tem que estar... É igual investimento de impacto. Investimento de impacto. Aí você tira o impacto, acaba o investimento? Não, tem que ser uma coisa junta. Entendeu? Todo o critério socioambiental tem que estar no DNA do fundo. Tá? O fundo tem que ter essa visão transversal. Porque senão você vai ficar alocando capital sem ter nenhum critério. Desculpa, e fica complicado. Na alocação de capital, se você não levar em consideração necessariamente os critérios socioambientais, quando você tira o critério socioambiental, a empresa quebrou. Ou então, quando você só põe o critério socioambiental, você só vai fazer benefício para o padre da paróquia da esquina. Então, não é nem uma coisa nem outra, as coisas têm que andar juntas, entendeu? Senão, não acaba. E hoje essa discussão é muito besta no Brasil. Porque os investimentos de impacto, por causa disso. Cara, tem que andar junto. Né? Eu aprendi isso na marra. Olha que a gente alocou $300 em várias empresas no Brasil, depois que eu saí da Price, e o aprendizado foi muito grande, viu, Pedro? E você, como estrategista de investimento, toda modelagem que você fizer, coloque em consideração esses KPIs. Vê os indicadores que você quer medir, já coloque desde a premissa, desde o input, para você começar a entender como é que a coisa funciona. Senão, você vai alocar capital torto no final do dia. Tá? Depois Perfeito. Deu para entender? Não, sim. Claro. No modelo matemático era mais fácil, né? É uma integral segunda derivada terceira. Mais ou menos isso.
mas eu vou dar espaço para os demais, porque, como bom goiano, eu vou falar muito, então vou fazer outras perguntas. Então, vou me conter, a Denise sabe bem, quando eu pego para conversar com ela, são 2, 3 horas, vai ficar para um próximo Não, legal, eu encontro. estou à disposição, Pedro, se você quiser. A Denise tem meu e-mail, meu celular, estou à E com o disposição. Fuji é igualzinho, então aqui se juntar. Tá bom. Obrigado, Fuji, obrigado, Denise. Nada, que isso. A conversa está encantadora, mas a gente está chegando no momento de encerrar, já são 7h23. Para não ser mal educado, tem 2 perguntas escritas, Amanda. Vamos responder uma e a outra a gente passa por e-mail, até para não cansar o Fuji. Eu já estou íntimo. Pode agora, juntar as duas. Vai, manda ver, tio. Aprendi isso no Fred, manda lá, tio. Então, Amanda, por favor, faz as 2 perguntas e depois a gente encaminha para o encerramento. Tá, perfeito. Vamos lá. Então, nós temos uma do Marcos Santana. A Embrapa tem consolidado a análise de saúde do solo com o BioS. Essa metodologia não pode ser integrada para avaliação de carbono. Uma vez que muitos produtores irão utilizar, o governo pode utilizar com linhas de créditos atrativos para melhoria do sistema. A metodologia da Embrapa é uma metodologia da Embrapa, ela não correlaciona nada com metodologias internacionais, por exemplo, do IPCC. E essa é a grande dificuldade de metodologia jabuticaba, né? Que só dá no Brasil. Não tem outro país do mundo que tem jabuticaba, então só tem aqui. O que a gente tem que sempre buscar é uma metodologia que tenha uma interseção conceitual com as metodologias internacionais, né? O trabalho da Embrapa é brilhante, mas serve para a gente aqui. Não dá para a gente comparar em outros lugares, não. A outra pergunta é do Marcel Lopes. O advento dos produtos transgênicos, sua regularização e cobrança de royalties aprimorou a gestão no agronegócio e o ESG e a próxima fase deste aprimoramento? Produto transgênico é uma realidade, né? Não dá para ficar discutindo se produto transgênico faz mal, faz bem. O produto transgênico é uma realidade, né? O mundo inteiro hoje utiliza produtos transgênicos, mais ou menos ou mais, enfim. Né? Eu entendo que tem alguns milhos aí no Rio Grande do Sul que assaltam as pessoas, que eles são transgênicos, esses assaltantes. Mas, enfim, o que existe é que não dá para separar. Não é a questão de ser transgênico ou deixar de ser transgênico. A questão da transgenia é uma questão genética, uma questão de mudar um cromossomo de um lugar para o outro. Isso é uma questão normal na transgenia. Isso já existia. O que a transgenia fez foi mudar alguns fatores de congeneidade, mas o resto é normal. A transgenia não levou a uma maior ou uma menor emissão de gases de efeito estufa, entendeu? E, por outro lado, a transgenia realmente aumentou a produtividade de determinados produtos agrícolas enormemente. Então, tem que fazer um balanço dessas duas coisas. É igual aquele cone que o Marcelo montou na apresentação dele. É isso aí. Deu certo, Felipe? Mas a gente dava para esquentar mais uma água e tomar outra térmica de mate, te ouvindo falar. Eu prefiro uma cachaça, térmica de mate. Não posso manifestar a minha intenção pessoal em relação ao álcool aqui, me expondo, mas talvez eu comungue também desse desejo. Pessoal, a gente continuava, viu, Luiz? A gente continuava toda sexta-feira, a gente já ia do escritório para o bar e aí pronto, né? Aí varava a noite ideias nas fluem melhor, né? As ideias fluem melhor, cara. Você tomando um shopping, as coisas ali no guardanapo para não esquecer, né, Fuji? Coisa linda. Saudades daquele tempo, desse tempo de poder sair para um bar, né? Porque faz quase 2 anos que a gente está em inverno. Agora, se tu é daqui do sul, tu trabalhou no sul, tu vai saber essa expressão, a gente está invernado em casa. Certamente, está invernado. Bueno, pessoal, vou pedir um favor, que todos abram a câmera para que a gente possa fazer um registro desse evento. Então, quem puder fazer a câmera, ligar a câmera enquanto a gente encaminha para os finalmente, a gente agradece. Vou deixar um convite para vocês, quem gostou do nosso evento, sobre ESG no agronegócio. A gente vai falar mês que vem sobre ESG e os KPIs. Os KPIs de ESG, e a nossa palestrante é Denise Saboia. Super interessante o assunto. Eu estava ouvindo esses dias um podcast sobre a Danone já implementou os KPIs de ESG, e eu acredito que esse é o rumo que as empresas vão acabar tomando, e a Denise tem, inclusive,
trabalhos nessa área, então não é uma coisa teórica, e sim alguém que praticamente já atuou com isso. Convido a todos, a data a gente vai confirmar na sequência. Quem vai fazer o registro é o pessoal do marketing. Espero que já tenham feito. Sim, vou fazer aqui o registro. Vou avisar todo mundo que a imagem vai ser utilizada nas redes sociais, viu? Então, se alguém mesmo assim não se sentir à vontade, pode desligar a câmera ainda. Não tirei o print. Dá tempo. Eu vou tirar agora. Aí, ó. Agora eu estou vendo o Sávio, estou vendo o Wellington. E aí, gente boa, beleza? Pronto, já tirei. Tá bom. Da minha parte, foi um prazer te conhecer o Marcelo e a Andrea. É muito interessante o assunto, eu poderia ficar te ouvindo muito tempo, Fujihara. No entanto, a gente vai ter que encerrar, já chegamos no momento que tinha combinado. O meu boa noite para vocês. Denise, fica à vontade também para fazer os teus agradecimentos, tendo em vista que eles foram super simpáticos, queridos, e se dispuseram a estar aqui com a gente e passar um pouco desse conhecimento profundo, né, que a gente, com certeza, adquiriu muito conhecimento nessa noite. Obrigado, viu, André? Obrigado, Marcelo, obrigado. Fuji, obrigado aos presentes. Denise. Gente, eu faço do Luiz minhas palavras, eterna gratidão. Fuji, meu mestre, que me iniciou aí em sustentabilidade e ESG, me encantou e continua encantando. Essa que é a melhor parte, né? Hein, Fuji? Continua trazendo assuntos novos e encantando sempre, sempre, sempre. Então, eterna gratidão. Andréia e Rabi, nossa, parabéns por apoiar esse programa, né, de tamanha magnitude e importância, e que a gente consiga realmente, através dessas parcerias, desenvolver mais áreas e contribuir aí para um desmatamento zero, enfim, com os nossos objetivos, com as ODS, que, na verdade, é um compromisso, de novo, né, do país, mas se não tiver iniciativa privada comprando e apoiando, a gente não consegue, de fato, atingir. Então, parabéns, obrigada aí aos meus parceiros, né, a Amanda, ao Luiz e a Vitória, e obrigada a todos os participantes por nos prestigiar. Espero contar com vocês aí no próximo evento. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Vamos falar de agrofloresta, viu, Luiz? Com certeza, no privado amanhã. Com certeza. Um abraço, gente. Tchau, abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.